Saudações a todos, muito bom dia. Estou aqui em um ambiente diferente, né? Dentro do carro. Tive uma intuição e eu gostaria de já registrar aqui, compartilhar com vocês, tá? Este vídeo é um vídeo complemento com o vídeo anterior sobre a ascensão e o descenso espiritual, né? Os vários níveis diferentes, né, na escala evolutiva. Eu tinha trazido, né, no vídeo anterior a este, algumas informações, né, referentes, né, a este processo evolutivo. E eu citei algumas referências, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, inclusive dentro da área da educação, né, quando o aluno passa então por vários estágios durante a sua vida, né, iniciando então antes do pré-primário, né, passando pelo primeiro grau, segundo grau, depois vem o curso técnico, a faculdade, as especializações, pós-graduações, mestrados, doutorados, enfim. Eu acabei citando estes exemplos, né, para correlacionar, né, com também os diferentes níveis e escalas evolutivas dentro da espiritualidade, né? Então eu usei de um exemplo metafórico, representativo, né? Eu acabei trazendo, né, neste ensinamento, né? Eu recebi por intuição, por inspiração, tá? Estas informações, tá? Depois que eu conversei com um amigo meu, né, um amigo japonês, né, o Kazu, ele acabou citando o exemplo, né, do elástico com uma bola de metal na ponta, né? E esta representação, né, do elástico com uma bola de metal na ponta, na qual o peso, né, da bola de metal exercida no elástico faz com que este elástico ele se estenda até a extremidade, né? Ele acaba então se estendendo até o seu limite e depois ele acaba voltando com força total, né, a sua posição inicial, original, né? Mas o elástico ele acaba então fazendo este movimento, né, este pêndulo, né, se estendendo até a extremidade e depois retornando por causa da ação, né, gravitacional e do peso da bola de metal, né? Esta representação, né, este exemplo que este amigo meu me trouxe, né, quando ele citou sobre o descenso, né, quando alguém dá uma negativada, por exemplo, né, fez com que eu meditasse, refletisse. Então, eu acabei intuitivamente recebendo por intuição e inspiração, né, estes modelos representativos que eu acabei trazendo no vídeo anterior sobre, né, os diferentes níveis na escala evolutiva, tanto de ascensão como de descenso, tá? Então eu acabei recebendo, né, do meu espírito e da própria espiritualidade, né, esta inspiração e intuição, tá bom? E hoje quero complementar, porque hoje eu acabei tendo também uma outra inspiração, uma intuição. Na verdade, ela surgiu ontem mesmo, depois de eu terminar o vídeo, e hoje ela veio novamente. Então, significa que eu preciso trazer para vocês, né? Complementando com o vídeo anterior, então, eu gostaria de dizer o seguinte, meus digníssimos. Eu citei, então, né, os vários degraus de subida que todos nós galgamos na caminhada, né, de acordo com a trajetória, a jornada de cada um, né? Então, podemos, em determinado momento, fazer, né, a ascensão ou sofrer o descenso, né? Mas o mais importante é que dentro de toda esta cascata de eventos, né, dentro deste círculo de experiências, é importante que nós aprendamos com os tropeços, com as quedas, com os erros, com os equívocos, né? Então, precisamos ter coragem para admitir quando erramos, né? Precisamos também ter coragem, né, para admitir que erramos, né? Porque se tivermos coragem para admitir quando erramos, né,
podemos então corrigir estes erros, né? Melhorar vários aspectos, aparar algumas arestas, né? E crescer, aprender com os erros e evoluir, crescer, né? Então eu gosto de citar esta célebre frase, né, de um grande mestre das artes marciais, né? Transforme cada pedra de tropeço num degrau de subida. Então, de acordo com os exemplos e modelos que eu trouxe no meu vídeo anterior, tá? Sobre os vários níveis na escala evolutiva, né? Podemos dizer que após uma queda, um tropeço, um deslize, um erro, um engano ou um equívoco, podemos aprender com este tropeço. Devemos transformar esta pedra de tropeço num degrau de subida, né? Ou devemos transformar esta pedra de tropeço, né, em algo edificante, né, que possamos lapidar, burilar esta pedra de tropeço, né, em algo edificante, como se fosse um degrau de subida, para que possamos então galgar andares maiores, né? Muitos dizem que podem também transformar estas pedras de tropeço em seu próprio castelo, né? Que este castelo seja um castelo edificante, um templo sagrado, né? Mas que este local sagrado, né, possa ser também, né, representado, né, por algo edificante que traga, né, benefícios, evolução e crescimento, né? Enfim, quando a gente aprende com aquele tropeço, né, e o tropeço é um professor, né, a gente consegue tirar várias lições deste aprendizado, né? Então, retornamos mais experientes. Então, após cada queda, cada tropeço, deslize, escorregão, né, ou descenso, que tenhamos força para nos reerguermos, né, e transformar esta pedra de tropeço num degrau de subida. Então, devemos ter muita força interior para suportar as adversidades, as intempéries, os empecilhos, os infortúnios, maus augúrios, né? Todos nós sofremos, né, por muitos perrengues, tempos de borrasca, né? Então, as adversidades, os obstáculos, né, as dificuldades podem ser inúmeras, né? Eu tinha citado também sobre os golpes que a vida nos dá, tá? Porque todos nós passamos por muitos processos diferentes de dor, sofrimento, dificuldades, em todos os campos, em todos os níveis. Devemos ser como verdadeiros guerreiros, né? Após uma queda, devemos nos reerguer rapidamente, né? Eu até citei também um outro exemplo sobre um lutador após sofrer uma queda, um knockdown, ele precisa se reerguer novamente de forma rápida, senão ele levará mais golpes contundentes e não conseguirá se levantar. Então, depois de uma queda, o lutador não poderá ficar prostrado no chão, inerte, contemplando o chão, sem ter nenhuma reação, porque ele poderá sofrer mais golpes contundentes e não conseguirá se levantar e nem reagir. A não ser que este lutador consiga se defender no chão, né? Caído, ele possa se defender no chão, aprenda a lutar no chão, e no chão caído ele consegue superar, né, as adversidades, né? Consegue então se esquivar dos golpes, controlar, dominar esta investida, né? E então se reerguer e continuar na luta, tá? Então, esta é uma representação também para que tenhamos ciência que a vida também nos dá muitos golpes, tá? Então,
Após uma queda, o lutador ele deve se levantar rapidamente, tá? Caso ele não consiga se levantar após uma queda, ele deverá aprender a lutar no chão, se defender no chão, né? E se levantar rapidamente, tá? E levantar a guarda, olhar de forma confiante para frente e seguir adiante com seus objetivos, cumprindo suas missões, com fé, coragem, otimismo e confiança, sempre olhando para frente, tá? Revestido então da armadura de Deus, empunhando a espada flamejante da justiça de Deus, porque todo guerreiro da luz que tem conexão, sintonia e afinidade com Deus, tá? Ele acaba se revestindo desta armadura divina, empunhando essa espada divina, tá? Bom, do mesmo ponto de vista, né? Quando nós fazemos o descenso espiritual, ou seja, quando nós baixamos o nosso padrão vibratório, seja através dos sentimentos ou emoções, né? Por exemplo, através da raiva, do ódio, da fúria, da agressividade, ou do medo, da insegurança, da indignação, da inconformação, da tristeza, melancolia, depressão, né? Da maledicência, da difamação, do escárnio, do deboche, da felonia, da cupidez, da volúpia, da lascividade, promiscuidade, da inveja, do ciúme. Enfim, independente do sentimento ou da emoção negativos, né, caso nós façamos este descenso, né, nós temos que, de forma rápida e urgente, emergencial, né, tentar nos elevar novamente, né, e vibrar positivamente, né, através do perdão, do amor, da fraternidade, da caridade, da compaixão, da benevolência, da benemerência, da mansuetude, da beneficência, da misericórdia, piedade, né? Da solidariedade, da simpatia, da generosidade, tolerância, paciência, serenidade, enfim. Caso nós façamos o descenso, ou seja, caso nós baixemos o nosso padrão vibratório, será necessário que nós nos reergamos, ou seja, será necessário buscarmos uma conexão, uma sintonia e uma afinidade muito forte com Deus e com a luz, a fim de nos levantarmos, tá? Então, se percebermos que baixamos o nosso padrão vibratório, precisamos nos recuperar a tempo, tá? Precisamos nos reerguer novamente, elevar nossos pensamentos, elevar as nossas energias, elevar nossos pensamentos, sentimentos, emoções, enfim, melhorar o nosso padrão de pensamento, melhorar o nosso padrão de conduta, comportamento, né? Agir na luz, no bem. Então, após uma queda, um descenso no padrão vibratório, precisamos rapidamente nos reerguer, melhorar nosso padrão vibratório, tá? Nos levantar, aumentar, então, o nosso padrão vibratório, né? Na luz, tá? Isso tem que ser feito de forma rápida, senão receberemos também muitos golpes duros da espiritualidade, tá? No caso das trevas, tá? Então, este é um exemplo na qual podemos encaixar, né, de várias formas, tá? Então, um guerreiro da luz é aquele que combate o bom combate, né? Combater o bom combate é combater, né, as más tendências, né? Então, o guerreiro da luz, ele tenta combater as más tendências de seu próprio ser, né? O guerreiro da luz é aquele que se supera, que vence a si mesmo, que erradica de si tudo aquilo que é pernicioso, pérfido, maligno, e é aquele que consegue, né, eliminar também todos os vícios
né, nefastos, tá? E é aquele que consegue, né, vencer a si mesmo, né? Se melhorando, se aperfeiçoando, se aprimorando, tá? Este é o grande guerreiro da luz. É aquele que faz um esforço supremo para se melhorar, auxiliando também os demais, os seus irmãos, né? Ajudando-os, né? Em suas caminhadas, trajetórias, jornadas, experiências, porque o verdadeiro guerreiro da luz, né, compõe este exército da luz, né? E este exército da luz, né, que é invencível, né, porque estão em conexão, sintonia, afinidade com Deus, tá? Eles acabam, né, auxiliando também, né, todos aqueles que precisam, necessitam. Então, se abram para a luz, porque a luz ela está de braços abertos para recebê-los, tá? E a luz, tá, fará, né, o seu trabalho maravilhoso, que é abraçar, amparar, né, socorrer, tratar, curar e recuperar aqueles espíritos que estão na escuridão, tá? Então, lembre-se que o bom guerreiro, o guerreiro da luz, ele combate o bom combate, ele se supera a cada dia e encara as dificuldades, as quedas, os tropeços de uma forma positiva, transcendendo cada deslize ou engano de forma positiva, ou seja, ele encara tudo de uma forma positiva e otimista. E o verdadeiro guerreiro da luz, ele aprende com estas lições, porque a queda, o tropeço, o engano, o equívoco, o escorregão, o deslize, o descenso, é um aprendizado. E o verdadeiro guerreiro da luz, ele encara este aprendizado de forma positiva, né? De forma otimista. Então, encare todas estas experiências, quedas, de uma forma positiva, porque são nossos professores, né? Nós aprendemos com a queda, né? E após uma queda, nós precisamos nos levantar. Então, que cada experiência desta possa se tornar, então, um aprendizado valioso, né? Um dos primeiros exercícios, técnicas, por exemplo, dentro das artes marciais, em alguns estilos, é a queda, né? O verdadeiro lutador precisa primeiro aprender a cair, a fazer a queda, para depois se levantar. É uma lição de humildade, né? Devemos ser humildes, porque todos nós estamos suscetíveis a erros, a cair. Precisamos ter, né, humildade, coragem, né, bravura para admitir quando erramos, porque quando admitimos que erramos, né, a gente consegue melhorar. É um simples, mas grande passo para um crescimento, né, que é indelével, tá bom? Então é isso que eu gostaria de dizer para vocês, tá? Muito obrigado a todos, tá? Que vocês estejam bem, que vocês tenham um maravilhoso dia, que Deus os abençoe de forma plena e absoluta. Gratidão imensa e até breve. Tchau, tchau.